Eu sou a Vi, só a Vi, e você está assistindo o 9 3/4. No vídeo de hoje vamos falar sobre as lições que podemos tirar do mundo de Harry Potter e eu vou precisar de uma ajuda de vocês no final, uma opinião muito importante. Então, vamos lá? A primeira lição e a mais importante é a questão racial, o respeito entre as pessoas independente de suas origens. Por que eu digo isso? Nos livros podemos perceber bem que a questão racial é muito tratada, principalmente pela figura de Voldemort, porque ele inferioriza as pessoas que são nascidas trouxas e para ele, eles são a escória do mundo, são uma vergonha para os bruxos. E ele quer dizimar todos os sangues ruins, que é como ele chama ofensivamente essas pessoas. E aí a gente pode fazer uma analogia com o nazismo, porque no nazismo acontecia a mesma coisa, tinha lá o Hitler, a questão de raça pura, e ele queria dizimar quem não fosse da raça pura, da raça ariana. É uma questão racial muito forte que a J.K. conseguiu trazer para os livros dela, e eu acho que isso contribui muito para que não tratemos outras pessoas diferentes simplesmente por conta da origem delas. Então, não tratar nenhuma outra pessoa com inferioridade é uma lição muito importante. A segunda lição é sobre ser você mesmo. Nós temos a Luna Lovegood, uma pessoa linda, maravilhosa, super carismática, e ela pensa diferente de todo mundo. E por conta disso, as pessoas julgam ela, ficam falando que ela é uma pessoa estranha, que ela é louca e não levam ela a sério. E mesmo assim, ela continua sendo ela mesma, sem vergonha de mostrar o que ela é, e ela é feliz dessa forma. E ainda nessa de ser você mesmo, nós temos a Hermione. Ela traz uma lição muito importante. Muitas pessoas, muitas garotas principalmente, tem medo de assustar os garotos por ser muito inteligente. E por isso se faz de bobinha, de burrinha. E a Hermione não, ela não tem medo de ser chamada de nerd ou de chata. Ela não tem medo de nenhum desses rótulos. Ela continua sendo honesta com ela mesma e sendo quem ela é. Então a Luna e a Hermione trazem essa ideia de você não precisa ter vergonha de quem você é ou da forma que você pensa. Se você é feliz do seu jeito, então não importa o que os outros digam, seja você mesmo. Uma terceira lição seria o amor ao próximo independente das diferenças. E para explicar essa lição eu trouxe o Dobby, porque ele é uma criatura que é inferiorizada perante a sociedade pelo fato de ele ser um elfo doméstico. Todos os elfos são inferiorizados. E ele, na família dos Malfoy, ele foi muito maltratado. Mesmo sendo elfo doméstico e estando abaixo dos bruxos na hierarquia social, ele ama e respeita os bruxos e também é amado e respeitado. Tanto que ele deu a sua própria vida para salvar o nosso Harry Potter. Então, amar ao próximo independente das diferenças. Uma quarta lição que ainda tem o Dobby como principal é a questão de lutar pelos seus direitos. A gente sabe que os elfos domésticos eram praticamente escravos, que eles tinham que trabalhar sem receber nada em troca e que se eles não fizessem o que o dono deles queria, eles tinham que se castigar. Isso é uma coisa muito horrível. E aí a Hermione vai e cria o Fale, que é para defender os direitos dos elfos domésticos, e o Dobby tá lá junto com ela defendendo os direitos dele. Ele vai atrás depois que ele é liberto, ele mesmo levando muita porta na cara, porque os bruxos não querem pagar pelos serviços dele, ele continua correndo atrás do que ele pensa, do que ele quer, numa determinação incrível. Então eu acho que isso é muito importante pra gente, para que a gente não desista fácil dos nossos direitos. Se a gente sabe que tem direito daquilo, então a gente tem que correr atrás sim, porque somente nós mesmos podemos melhorar nossa própria vida. Quinta lição: discriminação e preconceito. Nós temos Neville Longbottom e ele sempre foi muito discriminado por conta do jeito dele, porque ele é desajeitado, tímido, desengonçado, e muita gente tratava ele como o paspalho da história. E aí chega lá no final, além de se tornar um líder lá no último ano em Hogwarts, que ele deram uma resistência quando os comensais tomam a escola, ele também mata uma das Horcruxes de Voldemort. Ele mata a Nagini. Então ele foi crucial na história. E aí que a gente aprende que não devemos julgar as pessoas pelas aparências. Que não é porque ele parecia ser uma pessoa desengonçada que ele não tinha habilidades, que ele não era especial. Todos nós somos especiais, independente das nossas aparências. Sexta lição: não existe propensão para o mal. Para falar dessa lição, eu começo com
o preconceito contra a casa Sonserina. Todo mundo fala que de lá só saem pessoas más, só saem comensais da morte. E que se você faz parte dessa casa, então você também será uma pessoa do mal. Mas não é bem assim. A gente tem, por exemplo, o Severus Snape, que foi a pessoa que mais demonstrou amor em toda a série, que cuidou do Harry por todos aqueles anos. Temos também o professor Slughorn, que nunca demonstrou nenhum sinal de propensão à violência. Então, você dizer que uma pessoa é má só porque ela faz parte de um determinado grupo é muito errado. Não é porque ela faz parte daquele grupo que ela tem que ser má. Temos um outro ótimo exemplo, que é o Hagrid. O Hagrid é um meio gigante e todo mundo sabe que os gigantes não têm uma fama muito boa de serem muito dóceis. Inclusive, eles estiveram ao lado de Voldemort na batalha final. Porém, o Hagrid é uma das pessoas mais amorosas de toda a série. Ele ama todas as criaturas. Temos como exemplo aí o Bicurso, o Fofo, Aragog. Então, ele é de um amor muito incrível. Ele nunca mesmo demonstrou nenhum sinal de que iria para o lado do mal. Além disso, também, ele é uma pessoa muito justa, que luta por justiça, apesar de ter sido diversas vezes injustiçado. Então, pegando tudo isso, a gente pega aquela ideia, aquela famosa frase de Dumbledore: todos temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado com o qual escolhemos agir. Então, sem essa de ele é mau porque ele anda com tais pessoas, ou ele é bom porque a família dele toda é boa, então ele com certeza vai ser bom. Não existe isso. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. A sétima lição, a questão da amizade e da lealdade, que a gente vê ali no trio Harry, Ron e Hermione. Eles têm um laço de amizade muito forte e a todo momento, em todos os livros, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso, inclusive, ajudou com que eles chegassem onde chegaram, conseguiram destruir Voldemort juntos. Então é muito importante você ter um amigo que seja leal, que você possa confiar, porque ninguém vive sozinho. Precisamos de pessoas que sejam amigas de verdade, que sejam leais a nós. Uma outra coisa também é ter poder, ter controle sobre os seus próprios pensamentos, sobre a sua própria mente. Isso a gente pega lá na Ordem da Fênix, que o Harry é enganado pelo Voldemort porque ele não controla a mente dele, como o Snape ensinou. Então temos que ter cuidado com a nossa mente, temos que ter o controle sobre nós mesmos. Mais um ponto também, e aí a gente pega lá nas Relíquias da Morte, é não desistir do que a gente quer por conta das dificuldades. A gente tem lá o trio procurando as Horcruxes e a gente vê o quanto de sufoco que eles passaram para conseguir tudo. Não foi fácil. Muitas vezes o Ron mesmo pensou em desistir. Ele por um momento desistiu, mas depois ele voltou. Porque todo mundo passa por isso, de estar ali numa situação difícil, de querer muito desistir e voltar atrás. Mas ali ensina a gente exatamente a, por mais que o caminho seja difícil, trilhar ele até o fim, até conseguir a vitória. E a última lição, que no momento eu acho muito importante, é o fato de que família não é somente pai, mãe e irmãos. Todo mundo sabe que o Harry é órfão, os pais dele foram mortos pelo Voldemort. E ele vai viver com os tios e ele não encontra uma família ali com os tios dele. Que eles vivem maltratando ele, não demonstram amor pelo Harry. E quando o Harry vai pra Hogwarts, que ele conhece o Ron e a Hermione, ele encontra uma família ali, principalmente a família do Ron. Eles chamam o Harry pra passar verões juntos, eles se importam de verdade com o Harry. Então o Harry encontra ali uma verdadeira família pra ele. A Hermione também é uma família pra ele. E lá em Hogwarts também é a professora Minerva, o Dumbledore, inclusive. Então o próprio Harry faz a família dele. Temos também os Sirius, que lá no Prisioneiro de Azkaban chamou o Harry para morar com ele, padrinho e afilhado. E é aí que a gente pode trazer, inclusive, para nossa atualidade. Está em discussão aí o Estatuto da Família, que diz basicamente que uma família se define por pai, mãe e irmãos. Além de excluir casais homossexuais, também exclui qualquer outro tipo de núcleo familiar. Por exemplo, o Harry. Se o Harry estivesse aqui vivendo nos nossos tempos, no mundo trouxa, ele seria considerado como sem família, porque a Sarah Weasley não é mãe dele, o Sr. Weasley não é pai dele, Dumbledore não é pai dele, os Sirius, se ele fosse morar com os Sirius, eles não seriam uma família, afinal não é pai e filho. E aí que eu preciso muito da opinião de vocês.
Eu fiquei transtornada com esse estatuto da família e eu consegui ligar com a história do Harry, porque o Harry vive isso. Então eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês acham disso. Qual a opinião de vocês? Vocês concordam comigo que família não é só pai, mãe e irmãos? Ou não concordam? Coloca aí embaixo e falem o que vocês realmente pensam. E comentem também sobre as outras lições, qual que você acha mais importante, ou se você encontrou alguma lição que não foi citada aqui. Enfim, comenta aí, vamos bater um papo juntos, tá bom? É isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí. Segue a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de mim. Beijo.